Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai discutir condições de paralelismo e coplanaridade de retas. Então, nós vamos ver o que garante que duas retas são paralelas ou que duas retas pertencem ao mesmo plano. Eu vou apresentar as definições de paralelismo e coplanaridade e a gente vai fazer um exemplo de cada um dos dois casos, aquela história de sempre, né? Um passo a passo, detalhado, para a gente fixar, então, como que a gente verifica essas posições, né? Dessas retas, né? Como que a gente verifica se retas são paralelas, como que a gente verifica se retas estão no mesmo plano. Bom, a gente vai começar com a condição de paralelismo de duas retas. A condição de paralelismo é o que garante para nós que retas são paralelas. Então, eu vou pegar duas retas R1 e R2, a gente diz que as retas R1 e R2 são paralelas se seus vetores diretores V1 e V2 forem paralelos. Então, eu tenho uma reta R1 com vetor diretor V1 e uma reta R2 com vetor diretor V2. Dizer que as retas são paralelas é dizer que os vetores diretores dessas retas são paralelos. Dois vetores são paralelos quando existe uma constante real, alfa, uma constante alfa é diferente de zero, tal que o vetor V1 seja igual a alfa vezes o vetor V2, que é esta condição, né, que a gente tem aqui, que garante, então, que estes vetores diretores V1 e V2 são de fato paralelos. Essa condição, ela diz para a gente que esses vetores, eles são o que a gente chama de linearmente dependentes, o tal do LD, né? Então, são vetores ditos colineares também, né? São vetores colineares. O que vai diferenciar aí, no caso, essas retas, delas serem paralelas coincidentes ou paralelas distintas, é o fato de elas terem ou não terem ponto em comum. Né? É isso que vai estar garantindo aí para a gente a diferença entre paralelismo e coincidência. Coincidência é quando você tem duas equações distintas que, na verdade, descrevem exatamente a mesma reta, seja em R2 ou R3. Tá? Beleza. E dizer que retas são paralelas, então é dizer que os vetores diretores dessas retas são paralelos, ou seja, que esses vetores são linearmente dependentes, em outras palavras, que esses vetores são múltiplos um do outro. E esta condição de paralelismo, ela é válida em R2, R3, qualquer Rn, na verdade, tá? Então, se você pegar uma reta em Rn qualquer, que seja, você conheça o vetor diretor dessa reta, você vai comparar duas retas, dizer que retas são paralelas em Rn qualquer é dizer que os vetores diretores são linearmente dependentes. Tá? Beleza, então vamos a um exemplo aqui, né? Eu estava comentando uma aula essa semana, eu estava dando para um aluno, que assim, o primeiro passo para você resolver um exercício de matemática é ler o exercício de matemática. Então, vamos ler o exercício, né? Vamos ler o exercício com calma aí para ler corretamente. A reta R1, que passa pelos pontos A1 e B1, e a reta R2, que passa pelos pontos A2 e B2, são paralelas? Essa é a pergunta. Então, o que o exercício está dizendo, né? Ele está colocando ali para a gente duas retas, né? Deixa eu desenhar a linha primeiro, que é mais esperto. Então, eu tenho aqui uma reta que passa por um ponto A1 e por um ponto B1. No caso, essas vão ser retas em R3, porque os pontos estão em R3. Essa eu vou chamar de R1. E aí, você vai ter uma outra reta, sei lá, uma outra reta, não sei qual é a posição na outra reta, tá? Tô fazendo só um rascunho aqui para ajudar a pensar. Você vai ter ali uma outra reta R2 que passa por um ponto A2 e um ponto B2.
Eu quero verificar se essas duas retas são ou não paralelas. Verificar se essas duas retas são ou não paralelas é verificar se os vetores diretores dessas retas são ou não paralelos. Um possível vetor diretor para a reta, quando você tem a reta dada por dois pontos, é o vetor ligando esses dois pontos. Então, você pode olhar, no caso da reta R2, eu posso olhar para o vetor A2, B2, ou posso olhar para o vetor B2, A2. E no caso da reta R1, eu posso olhar para o vetor A1, B1, ou para o vetor B1, A1. Então, eu posso fazer um vetor aqui, certo? Saindo de A1, indo para B1, e posso fazer um outro vetor aqui, saindo de A2, indo para B2. Esses vetores estão naturalmente em cima das retas, né? Da reta R1 e da reta R2. Então, naturalmente, sendo vetores que pertencem à reta, podem ser utilizados para descrever a reta. Não há problema nenhum. Se eu garantir que esses vetores são paralelos, eu garanto automaticamente que as minhas retas são paralelas. Então, vamos calcular esses vetores. Eu vou voltar a escrever em verde. Eu quero calcular aqui o vetor A1, B1. Como que a gente calcula o vetor A1, B1? Um vetor dado por dois pontos, encontrar as coordenadas desse vetor é fazer ponto final menos ponto inicial. Ponto final, 5 menos 2 e 4. Ponto inicial, menos 3, 4 e 2. Vamos fazer conta? 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Menos 2 com menos 4, menos 6. 4 menos 2, 2. Agora eu quero outro vetor, que é o vetor de A2 para B2 ou de, tanto faz, B2 para A2. Digamos que eu pego esse cara, então vai ser ponto final menos ponto inicial. Eu vou pegar aqui então meu ponto menos 5, 5 e menos 4, menos o ponto A2, que é menos 1, 2 e menos 3. Então, eu vou ter menos 5 mais 1, que dá menos 4, 5 menos 2, que dá 3, menos 4, mais 3, menos 1. Eu quero verificar agora se esses dois vetores que eu acabei de calcular são múltiplos escalar um do outro. Eu quero verificar se existe um alfa número real. Aqui real diferente de zero, porque zero não tem muita lógica, tal que eu possa escrever o meu vetor A1, B1 como sendo alfa vezes o meu vetor A2, B2. Um truque para fazer isso, que a gente já discutiu em aulas anteriores, para tentar procurar a existência desse alfa, é calcular a razão entre as coordenadas desses vetores para cada uma das coordenadas desses vetores. Então, eu posso pegar, por exemplo, A1, B1 dividido por A2, B2, tá? Aqui vai ser uma notação meio feia, mas ela ajuda a gente a lembrar o que a gente está fazendo, tá? Isso aqui não é uma notação que faça sentido, porque divisão de vetor não faz sentido, mas ela é, eu vou colocar entre aspas aqui, uma licença poética para a gente lembrar o que a gente está fazendo. Então, eu vou pegar aqui a coordenada x do vetor A1, B1, dividido por coordenada x do vetor A2, B2. Depois, eu vou verificar se isso é igual a coordenada y do vetor A1, B1,
dividido pela coordenada y do vetor A2, B2. Vou verificar se isso é igual a coordenada z do vetor A1, B1, dividido por coordenada z do vetor A2, B2. O que a gente sabe? Que esta terceira aqui me dá como resultado menos 2. Esse cara aqui também é menos 2. E este cara também é menos 2. E isso leva a gente à seguinte conclusão, que todos esses caras, esses quocientes, são iguais a menos 2 e que, portanto, se eu pegar alfa igual a menos 2, eu tenho esta minha equação A1B1 igual a alfa vezes A2B2 verificada. E, portanto, os vetores A1B1, A2B2 são paralelos. Só que dizer que o vetor A1B1 é paralelo ao vetor A2B2 implica que as retas R1 a reta R1 é paralela à reta R2. E, portanto, sim, as retas são paralelas. A resposta do exercício é sim, está verificado. A gente encontrou esse alfa que faz esse serviço. E é igual a menos 2. Ok? Pronto. Então, essencialmente, quando você for trabalhar, verificar a existência de retas paralelas, você vai fazer essa conta aqui. Então, aqui eu tenho coordenada x. Deixa eu só chamar a atenção em vermelho aqui para ajudar a memorização. Então, eu vou fazer a conta para a coordenada x, vou fazer a conta para a coordenada y, vou fazer a conta para a coordenada z. Se você estiver fazendo cálculo para retas em R2, é x e y só. Se eu tiver em R3, eu tenho 3 coordenadas. Se eu for para Rn, eu tenho n coordenadas. Quando que eu sei que as retas não são paralelas? Quando, ao fazer esses cálculos de razão, você obter algum dessas três razões, um número diferente. Então, se tivesse dado, sei lá, 1 no primeiro caso, menos 2, então não existiria o alfa e as retas não seriam paralelas, tá? Só vai ser paralelo no caso em que os 3 quocientes aqui forem iguais. Beleza? Bom, primeira etapa resolvida, vamos para a próxima. Condição de coplanaridade de duas retas em R3, que é verificar quando que duas retas são coplanares em R3. Estão no mesmo plano. Tem situações em que a gente tem você tem duas retas em R3, mas você não consegue posicionar essas retas no mesmo plano, tá? Por isso faz de fato sentido você se perguntar a condição de coplanaridade. Deixa eu tentar lembrar uma situação, ajudar vocês a pensarem uma situação de por que coplanaridade faz sentido se perguntar. Por que faz sentido, né? Você se perguntar sobre coplanaridade em R3. Pegar, por exemplo, um cubinho. Ai, que cubo mais fofo, gente. Tá aqui, um cubo. Esse cubo, ele tem várias arestas e cada uma dessas arestas desse cubo passa ali uma reta, ligando esses dois pontos. Eu tenho arestas que eu não consigo posicionar, que eu não tenho uma reta que contém essas arestas, tá? Que eu não tenho um plano que contenha essas arestas, tá? Então, eu vou pegar exemplos aqui, eu vou pegar um caso aqui para ajudar vocês a pensarem. Eu vou pegar ou não, né? Deixa eu só desfazer isso aqui e tirar esse cara. Eu vou pegar esse cara aqui do canto, este sujeitinho aqui, essa reta, e vou pegar essa reta aqui em cima, certo? Estas retas são chamadas de retas reversas. Não existe um plano que contenha estas duas retas nessas posições, tá? E por existir essas situações em que você tem posicionamento de retas no R3, a gente tem espaço para posicionar as retas de tal forma que não exista um plano que contenha essas duas retas, é que faz sentido nos perguntarmos uma condição
para que duas retas pertençam ao mesmo plano, tá? Claro, não é uma pergunta que faça sentido em R2, porque em R2 é um plano por si só, então naturalmente as retas estão contidas no mesmo plano. Mas faz sentido em R3, porque eu tenho uma dimensão a mais para brincar, para trabalhar ali, então faz sentido eu me perguntar se eu consigo, dado aquele posicionamento de duas retas, encontrar um plano que contenha essas duas retas dadas, tá? E aí, o que vai acontecer com esse posicionamento? Então, digamos que eu tenha essas duas retas especificamente aqui. E aí eu vou chamar, por exemplo, essa aqui em cima de R1 e essa aqui embaixo de R2. Essas duas retas, elas não estão no mesmo plano, não tem como posicionar elas no mesmo plano. E o que me garante a inexistência de um plano que contém essas duas retas? O que eu vou olhar para dizer, olha, não tem como colocar essas duas retas no mesmo plano? Eu vou olhar se eu pego o vetor da reta R1, um vetor da reta R2, que cada reta tem o seu vetor, mas eu vou construir um cara a mais, um vetor a mais aqui, tá? E quem que é esse vetor? Esse vetor vai ser um cara ligando a reta R1 à reta R2. Tipo um cara aqui. Tá lá no fundo. Sabe lá no fundo do teu cubo? Tá? Eu vou apagar aqui pra fazer bagunça mesmo, né? Que de vez em quando eu tenho que fazer bagunça, peraí. Então, vou deixar lá no fundo. Liguei as duas retas ali. Por esse vetor aqui atrás. Esse cara tá lá atrás. O que acontece com esses três vetores? O vetor da reta R1, o vetor da reta R2 e o vetor que conecta essas duas retas. Estes três vetores, eles não são coplanares. Por que eles não são coplanares? Porque eu formo um cubo a partir desses três vetores. Se você for olhar bem com calma aí para o que está acontecendo, para esse posicionamento desses meus três vetores, eu coloquei um vetor aqui, um vetor para baixo aqui só para gerar bagunça e um vetor nessa outra direção. Eu gerei um cubo com esses três vetores. E se eu gero um cubo com esses três vetores, esse cubo possui um volume. E é justamente isso que a gente vai buscar. Se eu conseguir garantir que eu tenha três vetores e que esses três vetores me gerem um cubo, ou seja, tenha um volume, esses três vetores não estão no mesmo plano, e eles não estando no mesmo plano, isso vai indicar que as duas retas não são coplanares. E quando eu digo que elas não são coplanares, eu digo que não existe um plano que contenha essas duas retas. E como que a gente vai verificar isso? Então, você vai pegar lá a reta R1, que passa por um ponto A1, tem direção do vetor V1, né? Reta R1, ponto A1, direção do vetor V1. Reta R2, ponto A2, direção do vetor V2. Então, nesse exemplo nosso aqui, para pensar, você poderia entender que eu tivesse colocado aqui embaixo um ponto que eu vou chamar de A2 e aqui em cima um ponto que eu vou chamar de A1, um ponto na reta R1 e um ponto na reta R2, tá? Então, aqui nessa reta de baixo eu coloquei o meu, vou puxar para cá, o meu A2, tá? Então, eu conectei o meu A1 com o meu A2, eu vou pegar o vetor da reta R1, que é um V1, o vetor da reta R2, que é um V2. Então, a reta R1, ela passa por um ponto A1, tem direção do vetor V1, a reta R2 passa por um ponto A2, tem direção do vetor V2. Essas retas serão coplanares se o que vai ter que ser coplanar aqui? Os vetores V1, V2 e o vetor A1, A2 forem coplanares. Como que eu garanto coplanaridade de três vetores? Eu garanto que o produto misto desses três vetores é igual a zero. Se eu garantir que o produto misto é zero, então eu não tenho volume gerado por esses três vetores, e não tendo volume, eu consigo um plano que contenha essas duas retas. Se o produto misto for diferente de zero, então eu tenho volume, e se eu tenho volume, eu não tenho um cubo
né? Eu não consigo gerar um cubo e essas duas retas estão, então, no mesmo plano. Será que eu confundi agora? Vamos ver. Se o produto misto for nulo, se for igual a zero, então esses três caras estão no mesmo plano e, portanto, as retas são coplanares. Se esse produto misto V1, V2, só garantir que que eu falei a mesma coisa, né? Se esse produto misto V1, V2, A1, A2, se este cara aqui for diferente de zero, isso significa que estes três vetores estão em um posicionamento que geraria um cubo. Então, eu tenho um volume gerado por esses caras e, portanto, não existe um plano contendo as duas retas. E, portanto, as retas não são coplanares. Então, o que eu tenho que buscar? Três vetores. Quais três vetores? O vetor da reta R1, o vetor da reta R2, pega fácil isso aí, e um vetor ligando as duas retas. Esses são os três. Esse é o mistério. Recalcula esse determinante aí. O determinante de uma matriz 3x3, um negócio fácil, tranquilo de se resolver. Dá igual a zero, coplanar. Dá diferente de zero, não é coplanar. É só isso, tá? Sem mistério. Por quê? Por causa da existência desse volume. Então, vamos lá. Eu tenho duas retas R1 e R2 e eu quero verificar aqui, então, exemplo 2, verifique se as retas R1 e R2 abaixo são coplanares. Então, eu coloquei como equação vetorial essas duas retas, e aí, naturalmente, a gente tem aqui, ó, o vetor V1, que é o vetor desta reta R1, ele é o vetor de coordenadas 2, menos 1 e 0. O vetor V2, que é o vetor dessa reta R2, ele é o vetor de coordenada 1, 2 e menos 1. Porque lembra que na equação vetorial da reta, o vetor é o cara que está multiplicando a variável da tua reta. E me falta um terceiro vetor aqui no meio dessa história, que é um vetor ligando as duas retas, que vai do ponto de uma reta ao ponto da outra reta. Esse é o A1, A2. Quem que vai ser os meus caras? Esse cara aqui vai ser o ponto da minha reta R1 e esse cara aqui vai ser o ponto da minha reta R2. Eu costumo dizer assim, você precisa de um ponto da reta R1 e de um ponto da reta R2 para calcular esse vetor. Que ponto da reta você pega? O que é mais fácil de você encontrar? O que está estampado na equação vetorial da reta ou nas outras equações. Sempre tem um ponto descrito aí. Usa ele, não inventa moda, tá? Pega ele, trabalha com ele que vai funcionar. Então, eu vou pegar aqui, para calcular o vetor, eu vou pegar o ponto A2 menos o ponto A1 e fazer essa conta vai me dar 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, 0 menos 3, menos 3. Agora, a gente precisa calcular este produto misto desses três vetores. O produto misto vetor V1 com o vetor V2 com o vetor A1, A2. Gente, eu queria chamar a atenção aqui na discussão do produto misto, porque o produto misto, neste caso aqui, ele é um determinante de uma matriz 3x3, onde você vai colocar ali na primeira linha as coordenadas do vetor V1, na segunda linha as coordenadas do vetor V2, então aqui na primeira linha, coordenadas do vetor V1, na segunda linha, coordenadas do vetor V2 e na terceira linha, coordenada do vetor A1, A2. O que a gente quer avaliar aqui? O que a gente vai usar de informação do resultado desse determinante? A gente vai usar se o resultado determinante é igual a zero ou diferente de zero. É isso que a gente precisa saber. Se eu trocar duas linhas de lugar, isso altera o sinal do meu determinante. Ele vai ficar positivo ou negativo. E isso vai alterar nada no meu resultado. Então, eu tenho uma ordem aqui para esse cálculo desse produto misto, né? Uma ordem para posicionar os vetores, mas o fato é que, para o meu objetivo, que é verificar se é igual a zero ou diferente de zero, não estou preocupada com essa ordem.
Essa ordem para mim não vai fazer diferença. Porque se for para dar zero, vai dar zero, independente da ordem do posicionamento desses três vetores. E se for para dar diferente de zero, vai dar diferente de zero, independente da ordem do posicionamento desses três vetores. Então, eu não estou preocupada com isso. Isso não é relevante para esta discussão, tá? Só queria chamar a atenção para esse detalhe. Bom, quando a gente vai calcular o determinante da matriz 3 por 3, a gente repete as duas primeiras colunas. É o caminho mais rápido, tá, gente? Repete as duas primeiras colunas, que é a tal da regra de Sarros, e aí faz o produto desses caras, tá? Vou chamar a atenção aqui de vocês para o fato que este método de cálculo de determinante só funciona para a matriz 3 por 3. Mas para verificar a coplanaridade de retas, esse método só funciona também para retas em R3. Então, vai dar uma matriz 3 por 3 e vai funcionar para o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. Calcular o determinante é calcular o produto desses caras aqui. Vamos tentar não errar conta, então. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, menos 12, porque tem um sinal de menos lá. Produto de uns é 1, com o sinal de menos, menos 1. Aqui vai dar 0, então eu vou colocar um mais 0 aqui só para frescaiar. Sentido contrário, muda o sinal. 1 vezes 1, 1 vezes 3. 3 seria positivo, mas eu estou no sentido contrário, então é menos 3. 2 vezes 1 dá 2, só que dá menos 2, sentido contrário, mais 2. E esse cara aqui é 0, menos 0. Bom, então me deu menos 12, menos 1. Menos 12 menos 1 é menos 13. Menos 13 é diferente de 0, certo? Se menos 13 é diferente de 0, o que eu estou dizendo a respeito do posicionamento desses vetores? Que eu tenho um vetor V1 para cá, um vetor V2 para cá e o vetor A1, A2 está lá para cima. Eu gerei o quê? Um cubo com esses caras aqui. Na maior tranquilidade do mundo, você tem um cubo com esses três vetores. E se você tem um cubo com esses três vetores, é porque essas retas não são coplanares. Então, isso implica que R1 e R2 não são coplanares. Elas não cabem no mesmo plano, elas não estão no mesmo plano. Beleza, pessoal? Bom, por essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham entendido o método, né, de verificação aí se retas são paralelas ou coplanares. Aguardo vocês na próxima videoaula. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada pela atenção de vocês.